É hora de voltar ao primeiro amor. Esse foi o chamado de Jesus para a igreja de Éfeso e é o chamado de Jesus para você. É hora de voltar ao primeiro amor. Muitas vezes, quando nós conhecemos a Deus, o nosso coração arde por Ele. Nós queremos estar sempre orando, lendo a Bíblia. Tudo em nós queima por Jesus. Eu lembro que no início, quando eu me converti de verdade, eu queria amanhecer, acordar na presença de Deus, dormir na presença de Deus. Então, nesse começo, o nosso coração arde, o nosso coração queima. Tudo em nós vibra por Jesus. Mas com o tempo, com as distrações, com as lutas, com a rotina do dia a dia, com a correria dessa nossa vida agitada, nós nos afastamos daquela chama que ardia. Nós nos afastamos daquele primeiro amor. Apocalipse 2, Jesus fala contra a igreja de Éfeso, uma igreja trabalhadora, uma igreja fiel à doutrina, uma igreja perseverante, mas que havia perdido o primeiro amor. O coração já não ardia mais como antes. E esse é o chamado de Jesus para nós hoje. Tenho contra ti que deixastes o primeiro amor. E aqui Jesus não fala apenas com aqueles que se desviaram visivelmente. É com eles também, mas é também com aqueles que estão dentro da igreja, que estão servindo, mas que o coração já não arde como antes. Que os momentos de oração já viraram pura obrigação e não amor. Que a leitura da palavra praticamente nem existe mais. Hoje Jesus convida. Eu quero que volte ao primeiro amor, à primeira chama, quando o coração ardia por Ele. Porque hoje tu nem percebestes, mas tu nem o busca mais. O pecado já não te entristece mais. As coisas do dia a dia já tomaram tanto teu tempo que você nem tira mais um tempo para Deus e você nem percebe. É porque deixastes o primeiro amor. É porque deixastes a chama do primeiro amor apagar. Perceba que aqui em Apocalipse 2, Jesus fala: você deixou o primeiro amor. Ele não fala você perdeu, porque quando nós perdemos sem querer. Nós não temos a intenção de perder. Mas quando nós deixamos, algumas tradições falam, você abandonou. Então quando nós deixamos, quando nós abandonamos, nós fazemos uma escolha. Aos poucos, o coração vai se distanciando. Nós começamos a priorizar outras coisas. E com isso, a chama vai se apagando. Com isso, a presença vai diminuindo. Com isso, nós deixamos de fazer aquilo que antes o nosso coração ardia tanto. E Deus, Ele não quer só nossas obras. A igreja de Éfeso era uma igreja cheia de obras, uma igreja trabalhadora. Mas que Jesus tinha uma queixa contra ela. Você deixou o primeiro amor. Então Jesus, Ele não quer apenas nossas obras. Ele quer o nosso coração. Ele quer aquela chama viva, sempre acesa dentro de nós. É isso que Ele quer. Ele não quer só que nós servimos na igreja, temos o tempo preenchido com coisas, mas que o coração esteja distante dele. Ele quer presença, Ele quer comunhão, Ele quer que tenhamos aquela chama acesa por Ele. É isso que Ele quer. E aqui fala bem assim, ó: veja aonde você caiu. Então percebe que esse afastamento espiritual é uma queda. Mesmo que seja silenciosa, mas é uma queda. E a consequência disso é nós vivermos uma vida distante da presença de Deus, sabe? Porque quando a gente cai, quando a gente se afasta, o fogo do altar se apaga. E quando o fogo do altar se apaga, a presença diminui. E a consequência disso é viver uma vida cristã rasa. É viver uma vida cristã sem fogo, sem alegria, sem fruto. Mas a boa notícia é que há um caminho de volta. E hoje Deus, Ele te confronta e tem esse encontro com você para poder dizer que Ele quer reacender a chama do teu altar.
Ele quer reacender a chama do teu coração para voltar a arder por Ele, para voltar a queimar por Ele, para voltar a queimar pela presença de Deus. Quando Jesus confronta, quando Ele expõe, não é para nos condenar, é para nos trazer de volta. E Ele não só aponta o erro, mas Ele diz o caminho de volta. Aqui no versículo 5 fala assim, ó, arrependa-se. Veja, lembra-te de onde você caiu. Arrependa-se e volte a praticar as obras do início. Então são esses 3 passos para fazer o caminho de volta. Lembra-te de onde você caiu. Comece a trazer à memória quando o teu coração ardia por Ele. Volta à memória o momento exato em que você caiu. Se você não lembra o momento exato que você caiu, foi tão imperceptível, você estava tão distraído que você não percebeu o momento que você caiu. Então lembra como teu coração ardia por Ele. Lembra como você gostava de buscar a Deus de madrugada. Ele sente saudade de quando você o buscava de madrugada. Ele sente saudade quando o teu coração queimava por Ele. Então lembra desse momento onde o teu coração ele ardia por Jesus. Onde você amava buscar a Ele de madrugada. Onde você amava jejuar, se consagrar. Então lembra, traz à memória esses momentos de como você amava o buscar. E fala depois, ó, arrependa-se. Todo caminho para o recomeço começa com um arrependimento. Jesus ele não quer te condenar, Ele quer te trazer de volta. Então se arrependa. Lembra-se do momento e se arrependa. Que o teu coração esteja totalmente arrependido, genuinamente, porque Ele te quer de volta. E eu sei que lá no fundo você também quer Ele de volta. Eu sei que lá no fundo você sente falta dele. Por isso que esse vídeo não é ele é um confronto, mas ele não é uma condenação. É Jesus te dizendo, eu sei que você me quer de volta. Eu também te quero de volta. Então se lembra, se arrependa. E o terceiro passo, volte a praticar as obras que você praticava antes, que você praticava no início. Volta a orar. Volta a ler a Bíblia. Ah, mas eu não tenho vontade. Faz sem vontade. Faz sem força. Mesmo na pouca força, ora como você orava antes. Volta a ler a Bíblia. Volta a tirar um tempo do seu dia para estar em comunhão com o Senhor. Não precisa já voltar com 1, 2, 3 horas. Pode ser 30 minutos, pode ser 10 minutos, mas volta. Volta aos poucos, mas volta a praticar aquilo que você fazia antes pelo Senhor. Volta a orar. Volta a ler a palavra. Volta a buscá-lo como você buscava. Ele sente falta, ele está com saudade de você. Ele está com saudade da tua presença com ele. Ele não quer só as tuas obras. Talvez você está na igreja servindo, mas ele não quer só que você sirva na igreja. Ele não quer só as tuas obras, Ele quer você. Ele quer o teu coração rendido e cheio de amor por Ele. É isso que Ele quer de você. Ele não quer o seu alto desempenho, a sua alta produtividade, não, isso aí é o mundo que exige. Ele quer você. Venha como está, porque Ele te quebranta e Ele te reconstrói. Ele te refaz, mas dê o primeiro passo, que é voltar. Dê o primeiro passo de se levantar. Porque a Bíblia fala da história do filho pródigo, que o filho mais novo pede a herança do pai, pede a herança para o seu pai. E ele vai embora para uma terra distante, gasta todo o seu dinheiro. E quando ele está sem nada, na lama, a Bíblia diz que ele fala assim, levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. É necessário se levantar. É necessário você dar o primeiro passo e se levantar e voltar até o encontro com o seu pai. E a Bíblia diz que quando ele voltou, o pai foi o encontrar de braços abertos,
deu vestes novas, deu sandália nova, colocou um anel no seu dedo. O Pai não tinha condenação, julgamento, não. O Pai preparou um banquete quando ele decidiu voltar. Mas ele precisou dar o primeiro passo. Ele precisou se levantar e voltar a ter com o seu Pai. E hoje essa é a mensagem de Deus para você. Dê o primeiro passo, se levanta, porque Ele está só te esperando. Não é Deus que se afasta de nós, somos nós que nos afastamos dele, mas Ele está pronto para nos receber de volta. Ele tem vestes novas para te dar. Ele tem uma sandália nova para te dar. Ele tem um anel para colocar no teu dedo e tem um banquete para fazer por você. Mas você precisa voltar. E hoje a mensagem do Espírito Santo para você é: se lembra, arrependa-se e volta. Hoje é dia de reacender a chama do seu altar. O Espírito Santo está pronto para soprar as cinzas e trazer de volta o fogo. Amém? Eu quero orar por você neste momento. Você que se encontra nessa situação, eu peço que feche os teus olhos. Feche os teus olhos e se imagina entrando na presença de Deus. Imagina Ele de braços abertos te recebendo de volta. Imagina Ele já com a festa preparada, com o banquete preparado, só esperando você dar o primeiro passo e voltar. Se levanta, traz à tua memória agora o momento exato em que você caiu. Traz à tua memória agora como o teu coração ardia antes pela presença de Deus. Arrependa-se por ter priorizado outras coisas em vez da presença de Deus. Arrependa-se por ter dado ouvido às pessoas em vez de ter dado ouvido a Deus. Arrependa-se por ter deixado as coisas de Deus de lado e ter priorizado as tuas coisas. Se arrependa neste momento e faça o caminho de volta. Se arrependa e começa a praticar as obras que praticava no início. E abandona aquilo que te fez cair, aquilo que te afastou de Deus. Espírito Santo, eu te peço nesse momento, Pai, remove as cinzas do coração dessa pessoa que há um tempo atrás tanto queimava, tanto ardia pela presença de Deus, que ardia por Cristo, que ardia pela obra, Pai, mas que hoje já não arde mais, que hoje as chamas já se apagou, que hoje, mesmo que sem perceber, mas que o coração já não queima mais por Jesus. Espírito Santo, eu te peço nesse momento, remove as cinzas, reacende o fogo, reacende a chama deste coração, essa chama apagada. Convence essa pessoa, Pai, de que ela precisa voltar. Talvez tenha uma venda nos olhos e a pessoa não consegue ver que ela já não tem mais o mesmo amor de antes. Então te peço, Espírito Santo, nesse momento, convence esta pessoa. Convence que ela precisa voltar. Convence que ela abandonou o primeiro amor. Ela não perdeu, ela abandonou. Começou a priorizar outras coisas. Começou a deixar que a rotina a consumisse tanto a ponto de não ter mais um tempo de intimidade com Deus. Convence essa pessoa. Mas reacende a chama. Convence, mas sopra toda cinza e reacende a chama. Amém. 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 Que Deus te abençoe. Espero que esse vídeo tenha falado com você, tenha te tocado de alguma forma e que você possa voltar. O Senhor, Ele te espera. Ele está de braços abertos te esperando. Amém. Que Deus te abençoe. Se esse vídeo falou com você, curte, comenta, compartilha com alguém que precisa ouvir essa palavra de Deus. Alguém que precisa ouvir esse confronto, mas não para destruir, é um confronto que cura, um confronto que restaura. E Ele quer restaurar o teu altar. Amém. Deus te abençoe e até um próximo vídeo.